Eu quero começar falando da situação no Irã, já saindo um pouquinho aqui do nosso quintal e chamando o nosso Eliseu Caetano para falar sobre as manifestações e também o fim de semana de protestos no Irã. Mais de 500 pessoas já teriam morrido nessas manifestações contra o regime do Ayatollah Ali Khamenei. E há provocações que foram feitas também pelas autoridades iranianas contra Donald Trump. Vamos entender tudo isso com o nosso querido amigo Eliseu Caetano, que está aqui preparado para falar conosco ao vivo. Bem-vindo, boa tarde para você. Salve, salve, Evandro Cini! Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio e para todo mundo que acompanha o queridinho das tardes da programação da Jovem Pan. Aliás, em tempo, Evandro Cini, feliz volta das férias, hein? Assim Obrigado. como você e o Galan Gani, eu também quero saber como é que eu faço junto à chefia para ter direito a tantas férias por ano e, aprender a surfar também, Deixa eu te falar um negócio, Eliseu. Deixa eu falar um negócio pra você. Você não tira férias oficiais porque você tá sempre em férias aí no lugar onde você mora. Andando de lancha, tomando espumantes, carros conversíveis pelas avenidas com as palmeiras ao fundo. Isso são eternas férias, Eliseu Caetano. Então, cuide de sua vida. Como diria o povo lá no meu Rio de Janeiro, eu moro onde a turma passa férias, viu? Graças a Deus. Aprendi a ser bom vivan assim com o Bruno Musa. O Bruno Musa que gosta dessa vida boa, viu? Ele tá me dando umas dicas também pra eu ficar um pouco mais perto do grupo do 3 em 1, entendeu? Conte pra nós aí, Eliseu, qual que são os seus destaques hoje? Vambora que tem muita notícia internacional. Você falou que no 3 em 1 hoje vamos andar de mãos dadas com as notícias nacionais e internacionais também, viu? O Irã segue registrando diversas manifestações em diversos lugares do país ao mesmo tempo, viu? A crise lá é grave. De acordo com informações divulgadas pelas agências internacionais de notícias, pelo menos 500 pessoas teriam morrido nessas ondas de protestos que acontecem em todo o país. O número de presos políticos por parte do regime de Ali Khamenei já ultrapassa 10 mil. Pelo menos 10.600 pessoas, de acordo com informações também das agências de notícia, estariam presas nesse momento, teriam sido detidas ao longo das últimas horas. E claro, essa situação chegou aos olhos de Donald Trump, que mirou agora no regime do Ayatollah Ali Khamenei, viu? Nesse domingo, pouco antes de sair daqui da Flórida, onde passou o final de semana na casa dele em Mar-a-Lago, em direção à capital, Washington, D.C., para começar a semana de despachos lá na Casa Branca, Trump afirmou que o governo dele está avaliando, sim, possíveis respostas à repressão ou às repressões violentas a esses protestos lá no Irã, viu? Inclusive, ele confirmou que Teherã teria enviado emissários a Washington para conversar sobre um possível acordo nuclear, viu? Essas declarações foram feitas durante uma conversa informal com jornalistas a bordo do avião presidencial. Não houve até o momento uma declaração formal da Casa Branca ou um pronunciamento também do presidente. Trump disse que acompanha a situação muito de perto e classificou ainda como muito grave o uso da força contra os manifestantes. Segundo ele, os Estados Unidos não descartam nesse momento, Cine, nenhuma opção diante do aumento do número de mortos, mas que até o momento também nenhuma decisão foi tomada. E esse trecho, né, não descarta nenhuma opção, é o que está tomando noticiário nessa tarde de segunda-feira por aqui. Todo mundo querendo saber que reação americana seria essa, ou quais reações americanas poderiam ser essas, né? Aqui nos bastidores da capital americana, Washington D.C., se fala que seriam medidas diplomáticas, talvez novas sanções e até medidas de segurança, mas que essas respostas dos Estados Unidos vão depender da evolução da repressão no país. Essa onda de violência que acomete o Irã é uma das mais violentas dos últimos anos e é desencadeada por uma enorme insatisfação popular, dezenas de cidades afetadas e muita gente denunciando aí prisões em massa e o uso excessivo das forças por parte das autoridades iranianas. Muito por conta da desvalorização do real, que é a moeda local, por conta da questão da falta de segurança também no país, e a população está insatisfeita. O nosso querido Luca Bassani, correspondente na Europa, fez agora há pouco no 13 em 1 uma análise das mais pertinentes. Ele disse o seguinte, ele disse, Cine, que essa situação no Irã era por causa
de que essa parte dessa população atual nasceu depois da Revolução. Então eles não querem mais esse governo repressivo, eles querem viver o Ocidente, né? E é uma análise que também aqui nos Estados Unidos já se fala muito, viu, Cine? Exatamente, Eliseu Caetano. Inclusive a gente tem, se não me engano, uma manifestação do presidente Donald Trump a respeito dessa situação. Vamos rodar. Parece que tem muitas pessoas mortas e que não eram para ter sido mortas. Isso é violento. Se você chamar eles de líderes, não sei se são líderes. Eles apenas seguem com violência. Mas estamos olhando para isso de maneira bem séria. Os militares estão olhando para isso. E estamos buscando por opções bem fortes. Nós faremos uma determinação. Bom, nós faremos a internet funcionar o melhor que possível. Nós começaremos com o Elon, porque, como sabem, ele é muito bom nessas coisas. Ele tem uma boa companhia. Então falaremos com Elon Musk. Ligarei para ele assim que terminar aqui com vocês. Eu acho que eles apenas querem paz. Eles querem ter liberdade. Eles protestam atrás de liberdade. Irã não liberou a liberdade por muito tempo. E os protestos, eu não acho que eles estejam tentando implementar a paz. Mas eles estão tentando buscar alguém para ajudá-los. Eles estão sob decisão. E agora parece que eles estão levando tiros, o que é algo muito ruim. Eliseu Caetano, muito obrigado pelas informações. Eu quero agora sair do Eliseu Caetano e já trazer a repercussão também com o nosso Luca Bassani, inclusive em relação às manifestações do chanceler iraniano, que diz que há uma responsabilidade dos Estados Unidos nesses protestos que acontecem no país. Luca Bassani, quais são os detalhes? Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham. De fato, uma situação tenebrosa que se desenrola no Irã durante os últimos 15 dias. Afinal, desde 28 de dezembro de 2025, de maneira ininterrupta, os manifestantes tomaram várias cidades do país e até mesmo vários confrontos contra a polícia, contra a própria Guarda Revolucionária têm acontecido. O chanceler do país, ele culpa o governo norte-americano por insuflar, né, toda a população contra o governo, dizendo que eles estão aproveitando esse momento e as violências, né, descritas e noticiadas durante as últimas horas são resultado direto disso. Inclusive, o governo teocrático de Ali Khamenei culpa a CIA e a Mossad, ou seja, agências de inteligência dos Estados Unidos e de Israel, por conta de infiltrações nas manifestações, dizendo que isso acaba aumentando uma crise que não é tão grande assim. Por outro lado, o presidente Massoud Pezeshkian, ele diz que está disposto a escutar as demandas dos manifestantes e tomar controle da economia, mas pede para que a violência, para que esse tipo de vandalismo que tem acontecido, ele não aconteça mais a esses moldes. O fato é que nós temos um blackout digital de cerca de 72 horas no país, inclusive as minhas próprias fontes no Irã não dão notícias há pelo menos 48 horas, né, porque esse blackout varia de cidade para cidade, e também muitos locais estão restringindo o acesso à energia para impedir com que eles até mesmo recarreguem os telefones, possam fazer as manifestações de forma iluminada e depois enviar, quando a internet for reestabelecida, essas imagens, essas informações ao Ocidente. Realmente uma situação muito difícil, inflação acumulada nos alimentos no período do último ano em 72%, a inflação geral em 42%, o real iraniano, como Eliseu bem disse, derreteu. Hoje a moeda mais desvalorizada do mundo, $1 americano vale mais que 1,5 milhão de reais do Irã, ou seja, ele já tem nota de 1 milhão para que possam pagar pelas coisas comuns do dia a dia. Realmente uma situação muito difícil e essa fragmentação geracional. Grande parte da população iraniana tem aí na faixa dos 25 a 35 anos.